O objeto de estudo da lei inibe a própria norma jurídica. 2. Princípio da obrigatoriedade relativa ou mitigada. 3. Analogia, costumes e princípios gerais de direito. 4. Teológica e sociológica. 5. O divórcio realizado no estrangeiro, se ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano. 6. Os costumes preterlegem. 7. As decisões que decretarem a invalidação do ato. 8. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira, para benefício do cônjuge e dos filhos. 9. Pode ser concedido, pois a alteração do regime de bens diz respeito à eficácia do ato. 10. A decisão deve demonstrar a necessidade e a adequação da invalidação. 11. Supremacia do interesse público sobre o privado no direito público. 12. A influência dos princípios constitucionais nas relações privadas. 13. A lei é a principal fonte formal do direito civil. 14. Jurisprudência. 15. Os avanços tecnológicos, como o surgimento da inteligência artificial. 16. Emancipação legal. 17. Um menor de 15 anos de idade. 18. A capacidade é a medida da personalidade. 19. O domicílio do servidor público de carreira. 20. São considerados absolutamente capazes os menores de 16 anos. 21. O registro de seus atos constitutivos no órgão competente. 22. A desconsideração da personalidade jurídica. 23. Pessoas jurídicas de direito privado. 24. Em caso de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude. 25. A constituição se dá com o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. 26. Um bem de família. 27. O ar-condicionado de um escritório. 28. Uma praça, um prédio de ministério e um terreno da Marinha. 29. A proteção do bem de família é uma garantia constitucional. 30. Um direito real sobre um imóvel. 31. Erro substancial ou essencial. 32. Condição, causa suspensiva. 33. Um negócio é nulo por ser celebrado por uma pessoa absolutamente incapaz. 34. Fraude à execução, por violar normas de ordem pública. 35. Nulidade absoluta, erro. 36. Coação física, vices absoluta. 37. 2 anos. 38. Existência, vontade, firma, objeto e partes. 39. O exagero é um dolus bonus. O exagero e um dolus bonus. Desconsideração da personalidade jurídica. Aplica-se a teoria maior que exige a comparação do desvio de finalidade. 41. Conversão. 42. A invalidade da obrigação principal. Locação. 43. As partes são restituídas do estado em que antes se achavam. 44. Pretensão de reparação. 45. Aproveita amário, por serem credores solidários. 46. A renúncia à decadência fixada em lei é nula. 47. A pretensão não está prescrita. 48. Não prejudica o devedor principal. 49. É válida, pois a decadência convencional é fixada por acordo das partes. 50. Incorreta, pois as prescrições não ocorrem contra os absolutamente incapazes. Jurisdição. Poder, dever do Estado de aplicar o direito ao caso concreto, solucionando conflitos e garantindo a ordem jurídica, é una, sendo dividida por critérios técnicos. Contenciosa. Ocorre quando há litígio, ou seja, conflito de interesses, a pretensão do autor e resistência do réu. O juiz impõe uma decisão, já que as duas partes não entram em acordo. Voluntário. Não há conflito entre as partes, elas entram em acordo. O juiz atua somente como gestor finalizador, apenas homologando atos que exigem um controle judicial. Jurisdição civil. É residual porque julga tudo aquilo que não é penal, nem das outras justiças especiais. Justiça do trabalho, eleitoral, é a base, pois abarca a maior parte dos direitos. Juiz natural. Ninguém pode escolher qual juiz irá julgá-lo. E também não pode ser julgado por um tribunal criado depois do fato. Sua função é evitar a perseguição, o favoritismo, a manipulação ou o julgamento político. Protege a segurança jurídica, a igualdade e o devido processo legal. Inafastabilidade. Esse princípio assegura que qualquer pessoa pode recorrer ao Poder Judiciário sempre que houver ameaça ou violação ao direito. O Judiciário não pode se recusar a julgar. Ele obriga o Estado a prestar tutela jurisdicional quando provocado. As consequências. Não é obrigatório esgotar vias administrativas antes de ação judicial. O juiz não pode negar julgamento dizendo que o caso é simples, político ou controverso.
Indelegabilidade. O poder jurisdicional não pode ser transferido para outra pessoa ou órgão. O juiz designado por lei é quem deve proferir a decisão, ou seja, a sentença, os atos decisórios, eles não são delegáveis, protegendo a imparcialidade, respeitando a competência legal e a segurança jurídica. Elementos da ação. Identifica a demanda e diferencia de outras ações, definindo limites ao poder judiciário. As partes são os sujeitos que ocupam os polos da relação processual. O autor, quem provoca o judiciário, e o réu, quem resiste à pretensão. A parte processual é quem está formalmente no processo. A parte material é quem realmente tem o direito discutido. A parte legítima é quem a lei autoriza a estar naquele polo. Causa de pedir. É o motivo pelo qual o autor pede a tutela do Estado. Sua função é delimitar o conteúdo da discussão. Se o autor muda o fundamento jurídico ou fático, muda a ação. Remota fática. É a narrativa dos fatos. Exemplo, o réu colidiu com o meu carro. Próxima ou jurídica é a indicação do fundamento legal, ou seja, o direito que foi violado. Responsabilidade civil. Artigo 1806 e 927 do Código Civil. Pedido é o que o autor quer obter do Estado. O pedido deve ser determinado, certo e expresso. Pedido imediato é a providência jurisdicional solicitada ao juiz. É o que o juiz deve fazer. O tipo de tutela que se busca do Poder Judiciário. Que tipo de atuação estatal o autor quer. Está relacionado com o verbo do pedido. É constituir, declarar ou condenar. Pedido mediato é o bem da vida pretendido pelo autor, ou seja, o que ele quer receber, o resultado material concreto que ele pretende obter, receber com a decisão. Litispendência ocorre quando já existe outra ação idêntica em andamento. Ações são idênticas quando se tem as mesmas partes, autor e o réu, e a mesma causa do pedido, ou seja, o mesmo pedido. Se existir um processo igual, o outro processo não pode prosseguir. O pedido é excluído sem a resolução do mérito. Classificação das ações. Determina o tipo de tutela jurisdicional, os efeitos da sentença e a forma de execução. Declaratória. Ela reconhece a situação existente. Declara a existência ou inexistência de um direito. É a situação jurídica ou a relação jurídica. Ela não impõe declarações nem cria mudanças jurídicas, apenas reconhece uma situação pré-existente. Constitutiva, cria, extingue ou modifica uma relação jurídica, sendo a sentença o suficiente para produzir efeito jurídico, não exigindo o ato posterior do réu. A sentença já gera efeito. Exemplo, quero mudar minha situação civil. A resposta é casamento, ou seja, divórcio. Condenatória. Impõe obrigação ao réu. Pretende que o réu é obrigado a cumprir uma obrigação, ou seja, pagar uma quantia, entregar alguma coisa, fazer ou não fazer algo. A sentença condenatória gera título executivo, que permite fase de cumprimento e execução posterior. Ação real. Direito real. Um direito que a pessoa exerce sobre uma coisa, um bem móvel ou imóvel, independentemente de quem esteja com ela. Esse bem pertence a mim? Tenho direito real sobre ele? Ação pessoal. Discute um direito pessoal, ou seja, obrigacional. Uma cobrança contratual, por exemplo. Um direito que surge de uma relação entre pessoas. Um contrato, uma dívida, uma responsabilidade civil. A pergunta é: a outra pessoa deve me prestar algo? Existe uma obrigação? Classificação da acumulação de pedidos. Reunir mais de um pedido dentro do mesmo processo, dirigidos contra o mesmo réu, visando a economia processual. Os pedidos devem ser compatíveis entre si. O mesmo juízo deve ser competente para todos. O procedimento deve ser adequado para todos. Cumulação própria. O autor pretende que todos os pedidos sejam acolhidos conjuntamente. Cumulação própria simples. Os pedidos são independentes entre si. O juiz pode conceder um, ambos ou nenhum, sem relação de dependência. Cumulação própria sucessiva. Os pedidos são dependentes. Só é possível analisar o pedido B se o A for acolhido. 2. Cumulação imprópria. O autor não pretende que todos os pedidos sejam concebidos simultaneamente. Ele apresenta alternativas ao juiz. Cumulação imprópria subsidiária. O autor sugere uma ordem de preferência. Se não for acolhido o pedido principal, escolha o subsidiário.
O juiz só analisa o subsidiário se negar o principal. Quero o pedido A, mas se não der, pelo menos me dê o B. Cumulação imprópria alternativa. O autor pede duas opções igualmente aceitáveis. O juiz escolhe uma delas, sem ordem de preferência, qualquer um satisfaz o autor. Legitimidade. Verifica se o autor e o réu são subjetivamente adequados para culpar os polos em relação ao direito discutido. Ordinário. É quando quem vai ao judiciário é o titular do direito material discutido. Extraordinário. É quando alguém vai ao judiciário para defender um direito alheio. Quem aparece no processo não é o titular do direito, mas tem autorização legal para defender aquele direito. Pressupostos processuais. São os requisitos obrigatórios para que o processo exista de forma válida e possa se desenvolver até a sentença. Garante regularidade, validade e eficácia do processo. Se algum dos pressupostos processuais faltar, o processo é anulado sem o julgamento do mérito. Legitimidade. Sem ela, o processo não pode ser julgado. O juiz pode pedir correção, mas se persistir o processo, é extinto sem a resolução do mérito. Interesse de agir. Verifica se há necessidade e utilidade prática nesse processo. Só posso processar alguém se ela ferir um direito meu. É necessário chamar o judiciário? Necessidade. Não faz sentido ajuizar ação quando o direito não foi violado ou já está satisfeito. Se o réu não violou o direito ou não há por que processá-lo, o autor ou para o autor confirmar algo que já está garantido, falta necessidade. Utilidade. A sentença deve ser apta a produzir algum benefício prático ao autor. Ela deve ser útil. Adequação. O pedido deve ser formulado pelo meio processual correto. O meio utilizado deve ser adequado ao direito pretendido. A falta de adequação é um instrumento errado utilizado. Falta de adequação. Quando o instrumento errado é utilizado. Juízo de admissibilidade. Analisa que o juiz pode verificar se o processo pode ser analisado ao mérito. Acontece antes do juízo de mérito. Juízo de admissibilidade. Analisa para que o juiz. Juízo de admissibilidade. Análise que o juiz faz para verificar se o processo pode ser analisado no mérito. Acontece antes do juízo de mérito. Ou seja, tem todos os pressupostos processuais. Competência. Define qual juiz pode julgar qual caso, evitando conflitos, sobreposição e garantindo a organização judicial. Relativa. Critérios que protegem o interesse das partes. Pode ser modificado, prorrogado pelas partes. Fórum de eleição. As partes, por contrato, escolhem previamente qual fórum resolverá o conflito. Só pode tratar de interesse patrimonial disponível. Competência territorial. O local geográfico, ou seja, a comarca, que vai julgar a causa. A regra é que seja a do domicílio do réu. Absoluta. Absoluta. Protege interesses públicos, por isso não admite prorrogação ou alteração pelas partes. Razão da matéria. Determina qual ramo da justiça julga a matéria. Funcional. Define qual juiz, dentro da mesma estrutura, realiza cada ato. É absolutamente imutável. 3. Sobre o imóvel. Ação que envolve direito real sobre imóvel. O foro é obrigatoriamente o do local do imóvel. Perpetutium jurisdictionem. A competência é fixada no momento propositura da ação e não muda depois. A competência permanece com o mesmo juiz.